bem? Como é que vocês estão? Vamos continuar lendo O Despertar da Consciência. Hoje o capítulo 4, Evolução do Perispírito, o parceiro inseparável. Fundamentação e necessidade do estudo da matéria primitiva e energia vital, perispírito e as almas, vital, intelectual e espiritual. O Deus Espírito e a sua responsabilidade perante seu multiverso semeia esse corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Fundamentação e necessidade do estudo. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. A análise do perispírito demonstra a personalidade que resulta da experiência de cada etapa. Na individualidade, é a soma de todas as realizações das sucessivas reencarnações. A individualidade é o espírito em si que reúne as demais dimensões. As criaturas todas são dimensionais, possuindo características comuns, resultado da perfeita união dos arquétipos que constituem cada individualidade. Faz-se necessário estudar esse ser multifacetado que somos e analisar mais detidamente seus veículos de manifestação, a sua constituição, como foram elaborados e as suas funções. A mesma lei que preside a formação dos astros preside também a criação dos elementos infinitesimais. Os seres menores se amoldam aos seres maiores que eles se assenhoreiam. Em a natureza, tudo é heterogêneo e homogêneo ao mesmo tempo. Em a natureza, tudo é heterogêneo, homogêneo ao mesmo tempo. É assim que a variedade se torna unidade. Em processo mil, os nutrientes da terra se transformam em unidades integrantes dos seres que os acolhem. O mesmo acontece com os elementos que assimilamos da energia universal por meio da mente, de seus potenciais, do presbítero, de seus respectivos centros de força e do corpo físico, seus sentidos e sistemas de captação. Eles também se transformarão em unidades semelhantes à do ser que somos e que nos tornamos, depois de cada etapa de cada experiência. Diante dessa realidade, agindo como co-criadores no Cristo ou em qualquer outro multiverso em Deus, edificaremos personalidades e uma individualidade cada vez mais plenas, sempre que nos expressarmos conforme as leis do progresso e da evolução. Os benefícios das leis divinas são conhecidos somente quando as respeitamos. Assim sendo, uma vez obedientes, a lei nos fará incentivos para aperfeiçoarmos os incontáveis níveis conscienciais que colhemos nessa larga romagem evolutiva. Acompanhamos o raciocínio de André Luiz na análise da criação do macro e do microcosmo, a fim de visualizarmos a gigantesca paisagem de florestas estelares e ganjearmos uma pálida noção de quantidade de elementos e a sua grandiosidade à disposição de quem anseia construir uma nova realidade. Plasma divino. O fluido cósmico universal é o plasma divino, hausto do Criador, com força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível, extraindo nesse hálito espiritual celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso e que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-nos em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecemos às leis predeterminadas. Forças atômicas. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base dos corpúsculos sob irradiações da mente. Corpúsculos e irradiações que, no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade de configuração. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas que são controladamente reduzidas às áreas espaciais intratômicas sem perda de movimento para que se transformem na massa nuclear adensada, que se esculpem os planetas, cujas mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Cocriação em plano superior, em plano menor.
Em análogo, alicerce as inteligências humanas que obreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em um plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhe é própria, formando assim um veículo psicossomático que se exprime sobre o princípio do comando mental. Com eles, as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda matéria e energia é tornada visível e que toda energia originariamente é força divina do que apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal da nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Diante das reflexões do ator espiritual, concluímos que antes de nos interessarmos pelas pesquisas que desenvolvem tecnologias para a construção de espaçonaves, objetivando o conhecimento da criação em plano maior, seria mais profícuo estudarmos os principais veículos de manifestação do espírito, ou seja, a criação em plano menor. No livro dos espíritos, encontramos vários nomes e estágios para o mesmo elemento e evolução, tais como agente intermediário, que a princípio é a própria matéria primitiva, conforme a questão 22A. Na questão 27, o intermediário é o fluido universal. Na 65, o intermediário é o princípio vital. Na 140, o intermediário aparece como energia vital. Por fim, nas questões 93, 94, 94A, 135, 135A, 187 e 257, o mesmo elemento que surge com o nome de perispírito para os autores, a mente, o eu superior, também são veículos de manifestações da consciência. A semelhança do espírito, todos eles são múltiplos, complexamente organizados em várias frequências dimensionais. Inicialmente, a matéria primitiva se individualiza, acumulando as funções de agente intermediário do espírito. Em segundo estágio, o intermediário se forma de uma porção da energia universal. Mas além no terceiro estágio, quando essa energia passa pelo processo de condensação e transformação, compondo a estrutura do princípio vital, também se individualiza como intermediário. No quarto estágio, quando o princípio vital se transforma em energia vital, ainda atua como intermediário do espírito. No quinto estágio, surge o nome do perispírito, constituindo-se dos princípios vitais da matéria inerte, eletricidade e magnetismo, que, segundo a questão 25 do Livro dos Espíritos, são energias derivadas de matéria primitiva. A mente e o eu superior são os mais nobres e aperfeiçoados veículos de manifestação do ser imortal. Segundo André Luiz, a mente é uma entidade posicionada entre forças inferiores e superiores, por cujo intermédio o espírito se manifesta, objetivando o aperfeiçoamento do complexo espiritual. Joana d'Ângeles afirma que a mente é uma emanação do espírito, mas, em realidade, ela se expressa através do eu superior para aperfeiçoar as experiências de personalidades presentes no eu individual. Luiz Sérgio transcreve esclarecimentos recebidos de um instrutor espiritual acerca do perispírito. Abre aspas. Ele é o molde do corpo físico, constituído de células do fluido universal com sua própria vida. Suas células acompanharam a evolução do seu eu, o espírito, nas diversas existências. Elas também evoluíram. Não esqueçamos que algumas das células do perispírito já pertenceram ao mundo animal, embora moleculares. Toda essa maravilha é constituída conquista divina. A união dos corpos obedece uma disciplinada programação dos técnicos da reencarnação. Entre parênteses, Deus deu ao homem a liberdade de escolha e venturoso aquele que escolhe a argila para moldar a sua felicidade. Fecha parênteses. Citamos no capítulo anterior o processo de evolução do ser que tem sido penoso, alongando-se pelos milênios sobre o impositivo da fatalidade que conduzirá à perfeição. O ser espiritual trabalhará a cada etapa do progresso os potenciais inerentes à sua realidade consciencial, mediante as necessidades propostas ou exigidas pelo expediente da evolução. O amor propõe, a dor exige.
A vida lhe proporcionará oportunidades nos incontáveis estágios dimensionais que há de galgar, objetivando a sua planificação. A lei de evolução estabelece, com normas fundamentais no processo de individualização do espírito, a liberdade, a responsabilidade e a solidariedade, sem as quais não avançaremos. Recomenda-nos Emmanuel, é indispensável que esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. E Calderaro prossegue. As forças físicas devem evoluir com as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para nossas experiências de elevação, devemos retribuir o nosso esforço, auxiliando com a luz de nosso respeito o equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras do seu conhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia, no império orgânico é inútil procurar a paz. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. A consciência do ser humano espalha-se por todo o seu organismo através das variadas expressões de capacidade vibratória dos elementos que constituem. Desse modo, operando em harmonia conjunta, cada célula é portadora dos pródomos de consciência individual cujas teclagens delicadas se imprimem às necessidades evolutivas do ser humano. O Espírito da Verdade aconselha-nos na questão 632, no Livro dos Espíritos. Jesus disse: o que quereis que os homens vos façam, fazei-os também vós a eles. Tudo aí está resumido. Vós não vos enganareis. Das origens da vida, sua mais alta expressão, tudo que vibra e canta a melodia do amor solidário e fraterno, convidando-nos ao compasso contagiante do amor incondicional. Apresentamos para o fim de comparação e análise o mesmo trecho de 4 das várias traduções existentes das codificações. Essas traduções devem ser criteriosamente revistas antes de conclusões precipitadas. Pensamento, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo espírito e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito. O pensamento não é senão o espírito encarnado em nós e está unido ao corpo pelo perispírito. Ora, ele não pode agir sobre o corpo sem o perispírito. Outro grifo. Pensamento expressando-se em inteligência não é outro senão o espírito encarnado em nós, que é unido ao corpo pelo perispírito. Acontece que ele não pode agir sobre o corpo e assim age sobre o perispírito. A inteligência, que é o próprio espírito encarnado em nosso corpo, está unida ao corpo pelo perispírito e não pode agir sobre o corpo sem perispírito. Por não encontrarmos precisa convergência nas traduções citadas, reconstruímos o texto para melhor expressão da sua essência. O pensamento, expressando-se por meio da inteligência, e o próprio espírito encarnado em nosso corpo, ele se encontra unido ao corpo através do perispírito e não pode agir diretamente sobre o corpo sem o auxílio do perispírito. É necessário compreender a doutrina espírita. Por essa razão, reorganizamos o raciocínio à luz da codificação em consonância com a nota de Kardec na questão 605 ao Livro dos Espíritos, ao afirmar que o espírito, ao encarnar no corpo do homem, traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. O pensamento é a manifestação do espírito, sinônimo de consciência, equivalente à quantidade. Este se expressa por meio de inteligência, sinônimo de individualidade moral, representando a qualidade. Conforme a necessidade reencarnatória daquele, a inteligência pode ser intelectual, espiritual ou emotiva, ou ainda as três simultaneamente. A inteligência ética. O espírito, trazendo seus valores intelecto-morais como atributos, não pode agir sobre esse corpo sem o seu sempre o seu principal veículo de manifestação, o perispírito. Dessa maneira, desfazem os equívocos conceituais entre o pensamento e a inteligência. Tratados em algumas traduções como sinônimos, geraram interpretações deficitárias para o entendimento que se pretende. Outra citação de Kardec ampliará nossa compreensão acerca do corpo do perispírito. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo e do perispírito. O fluido universal é do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Como o espírito encarnado, somos um ser trino, espírito e perispírito e corpo físico.
O oportuno salientar é que o corpo físico que ora animamos é chamado por Allan Kardec de o ser do corpo, conforme se encontra na questão 455 no Livro dos Espíritos. O corpo físico, efetivamente, é um universo em miniatura, portanto, um ser com vontade própria e com autonomia semelhante a de qualquer outro ser em estágio evolutivo. Por se tratar de um ser formado a partir de uma infinidade de outros seres menos experientes e quase livres, podemos compará-lo inicialmente a uma floresta de corais livres. Aliás, a uma floresta de corais, que mesmo sendo formada por um número incontável de micro-organismos, comporta-se como um único ser e complexamente organizado. Regidos pela mesma lei, o corpo físico acompanha o perispírito na estrada da evolução. Por sua vez, esse serve aos propósitos do espírito nas suas diversas existências. É o agente intermediário do espírito do corpo, o veículo de manifestação dos pensamentos expressados pela mente, sob o comando da vontade. É por ele que são transmitidas as orientações do ser espiritual ao corporal e passadas as informações do seu corporal ao espiritual. O ser perispiritual dispõe de uma autonomia incomparavelmente superior e mais ampla em relação ao ser do corpo. Da mesma forma que uma semente traz no seu íntimo as informações de como elaborar, construir e governar uma árvore, no perispírito, cada célula carrega a capacidade para construir e governar um ser em plano menor, segundo as informações que já possui e outras incontáveis instruções que lhe chegam a todo instante através da mente, enviadas pelo espírito, que é seu diretor. No universo perispiritual, cada célula de energia exerce funções essenciais em relação ao funcionamento do universo biológico. As que orientam as células-troncos, participantes da formação do embrião, as que orientam as células do cordão umbilical, médiums entre o corpo da mãe e do bebê, as orientadoras da medula óssea, essa indescritível fábrica de mão de obra especializada no universo orgânico e que as orientam nas células componentes da placenta, com a sua indispensável colaboração e etc. Nelas estão sintetizados todos os conhecimentos e especialização de todas as células do corpo físico. O espírito enxerga, ouve, sente e percebe os aromas e os sabores por meio de cada partícula que compõe o perispírito. Além de possuir essas percepções, ele e o perispírito ainda não é médium. O veículo de manifestação da mente está incansavelmente recebendo e transmitindo pelos pensamentos as informações necessárias à harmonia desse grandioso conjunto, sob a carência incomparável do seu Criador. Cada uma de suas células participou de todas as atividades do universo físico e ininterruptamente realiza o processo de construção, manutenção, conservação e promoção da própria construção fisiológica de onde vieram. Segundo André Luiz, as células no corpo físico se diferenciam de maneira surpreendente, apresentando determinada possibilidade em cada órgão. Ainda, segundo ele, os centros vitais, que são os chakras ou centros de força do perispírito, são fulcros energéticos que imprimem às células a especialização máxima sobre a direção automática da alma. É por meio dessa especialização que o homem possui no corpo denso, como também no corpo espiritual, as células que produzem o fosfato e o carbonato de cálcio para a construção dos ossos. As que lhe distendem para a recobertura do intestino, as que desempenham para as complexas funções químicas no fígado, as que transformam em filtros de sangue na intimidade dos rins e outras tantas que se ocupam no fábrico de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constituem o cosmo vivo da manifestação. Esclarece ainda o nobre mentor referindo-se às células. É assim que são as funcionárias de reprodução, é assim que são funcionárias da reprodução no centro genésico, trabalhadores da digestão e absorção no centro gástrico. Operários da respiração e fonação no centro laríngeo, da circulação no centro cardíaco, servidoras e guardiões fixas ou migratórias do tráfico de distribuição, reserva e defesa no centro esplêndico, auxiliares da inteligência de elementos e de ligação no centro cerebral e administradoras, artistas no centro coronário, homologando-se a ordens mentais recebidas e traduzindo na região de trabalho que lhes é própria a individualidade que
e a influência com justas limitações do tempo e espaço. Essas células obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando-se em condições por elas criadas. Procedem do elemento primitivo comum de que todos os provimos em laboriosa marcha no decurso dos milênios. Por meio do perispírito, manifestam-se com mais evidência o subconsciente e suas pequenas almas instintivas, a área de automatismos que, obedecendo ao condicionamento mental, idealizam, constroem e governam todo o universo biológico de forma magistral, quando educadas, ou desastrosa, quando indisciplinadas. Da matéria primitiva à energia vital. A partir da questão 22 do Livro dos Espíritos, desenvolveremos uma reflexão mais ampla a respeito da criação e na evolução do ser espiritual, parceiro inseparável do espírito. Nota. De acordo com essa ideia, pode-se dizer que a matéria é o agente intermediário com a ajuda sobre o qual atua o espírito. Àquela altura, no estágio inicial, ainda não existia diferença evidente entre a matéria e o espírito. A matéria é o agente intermediário ao mesmo tempo, com a ajuda da qual e sobre a qual atua o espírito, princípio inteligente. Isso equivale a dizer que a matéria é o aluno e a sala de aula é o espírito. E em seu processo de individualização é o professor, repassando o que assimilou simultaneamente, fazendo um curso de especialização. Conforme a resposta da questão 22, a matéria é o laço que prende o espírito. Ao se confirmar com inteligência, a energia primária se transforma nesse laço, agente intermediário, tornando-se separável daquela como seu veículo de manifestação. Por meio do processo de intelectualização da energia primária, a inteligência conduzirá como parceira inseparável do espírito. Essas personagens só evoluirão através desse interrelacionamento, ou seja, a lei sinaliza que somente há crescimento, aprimoramento e expansão mediante o auxílio mútuo. Após a experiência entre o estágio e o princípio inteligente, se destaca como fascículo de luz que contém em germe toda a grandeza da facilidade do seu processo de evolução, conforme assevera Joana d'Ângeles. Na próxima fase, após sair da sala de aula, chamada Lei de Atração, Gravitação e Repulsão, encontrá-lo-emos unindo-se outros com experiências semelhantes para a formação da matéria elementar e, por conseguinte, da energia universal, sempre promovendo os que ficaram nas classes anteriores. No início, todos são seres da mesma escola e da mesma sala de aula, na matéria primitiva, onde a primeira aprendizagem é a lei da atração. Logo depois que o aprendem, o primeiro avançam pela lei da repulsão e se candidatam a ensinar os que ficaram para trás. A lei da gravitação regulamenta o espaço e a função dos elementos envolvidos conforme a sala de aula e o estágio em que se encontram. Haverá sempre leis que o disciplinam o comportamento dos envolvidos, de quem comanda e de quem obedece, de quem ensina e de quem aprende, do professor e do aluno. Nas experiências sequentes, após a promoção desses personagens para um estágio superior à classe do princípio vital, a matéria agora não é mais o intermediário, sim a energia universal, conforme a questão 27 do Livro dos Espíritos. Mas o elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que faz o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Se perguntarmos o que é a matéria propriamente dita, teremos como resposta matéria etérea e sutil, que forma esse fluido. Conforme está anotado na questão 29, o psiquismo divino. Sempre haverá um ser menos experiente, um medianeiro que recebe instruções e as transmite, e um ser mais experiente, o qual, por encontrar-se em um estágio mais avançado, orienta os que o sucedem. Como eterno aprendiz, ele tem o dever de auxiliar os seres nas faces anteriores que guardam a promoção, bem como os que são recepcionados a cada instante. Quem são os que chegam a todo instante? As numerosas outras partículas de psiquismo disseminadas por todos os cosmos, conforme consta em Alquimia da Mente, do Hermínio C. de Miranda. No ser trino, espírito, perispírito e corpo físico, temos por comparação no espírito individualizado a individualidade, a consciência diretora, o eu superior, o veículo de expressão, o eu pessoal, o campo da atuação. Vou ler novamente esse parágrafo. No ser trino, espírito, perispírito e corpo físico, temos por comparação, no espírito individualizado, a individualidade, a consciência diretora. O eu superior é o veículo de expressão
e o eu pessoal campo de atuação. Então, a individualidade dirige, o superior expressa e o pessoal atua. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, há a trindade universal composta por Deus, o espírito da matéria. Assim, a tríade é o dínamo gerador em toda a criação. No ser trino inicial, o princípio vital, desempenho análogo ao do espírito, é o ser mais experiente. A universal, o intermediário, como o perispírito. E, por fim, a matéria primária, que é o corpo físico. A matéria primária está sempre promovida pela ação conjunta dos mais experientes. O espírito, que é o princípio vital, e o intermediário, que é o fluido universal, nesse labor se promovem. Matéria é matéria, espírito é espírito, Deus é Deus, porque a matéria vem do espírito, o espírito vem de Deus. A matéria que tanto estudamos tem sua vida própria, sob a influência do espírito, e o espírito vive na atmosfera de Deus. Em concordância com Miramês, tratando-se de um elemento único, os espíritos André Luiz e Aulus e Alexandre, nas obras dos Domínios da Mediunidade e Missionários da Luz, afirmaram que no santuário da natureza tudo é espírito. Retrocedendo à questão 22 ao livro dos Espíritos, a matéria é o agente intermediário com a ajuda sobre o qual atua o espírito. Na mesma forma que o agente e o intermediário atuam sobre a matéria primitiva que os integra, o espírito ainda parte como integrante dessa matéria, age sobre eles e simultaneamente todos desenvolvem novas faculdades e são promovidos. A lei divina nunca se altera. Se no reino hominal a lei sempre impera plena e harmoniosa, nesse estágio de evolução não seria diferente. A dupla natureza do mesmo elemento, matéria e espírito, é bem definida nas passagens das perguntas 22 e 27 do Livro dos Espíritos. Isso explica o porquê de duas naturezas para a mesma fonte. Numa, ele ainda é matéria. Noutra, ele já comanda a matéria que lhe serviu de escola, ou seja, ele age sobre os elementos componentes da matéria primária. A matéria primitiva se desenvolve e dá origem a um ser mais experiente, capaz de comandar e coordenar os seus irmãos de jornada. Porém, na etapa em que se encontra, está sempre produzindo o seu corpo para futura experiência ou reencarnação. A mesma lei que rege o macro, rege o microcosmo. A reencarnação se processa em todos os reinos, em todas as coisas, pois é nesse labor que o espírito conquista a libertação espiritual. Evolucionado de etapa em etapa, esses elementos assumem funções diferentes. Ora sofrem a ação dos que estão no estágio à frente, assim aprendendo, experienciando, ora comandam, atuando sobre os que lhes estão à retaguarda e ensinando. Dessa forma, no primeiro estágio, os elementos estão misturados: matéria, agente, intermediário e espírito. No segundo estágio, quem comanda é o princípio inteligente do universo, que atua na matéria primitiva ou no psiquismo divino, agente intermediário. No terceiro estágio, a energia universal comanda e atua, por sua vez, no princípio inteligente do universo. No quarto estágio, quem comanda é o princípio vital e atua na energia universal. No quinto estágio, a energia vital comanda e atua no princípio vital heterofísico. Primeiro, aprende. Essa hierarquia evolutiva evidencia a perfeição da lei da justiça, de justiça, amor e caridade. Observemos o balé usado pelo princípio inteligente na nação orientadora, devolvendo o psiquismo divino e buscando a sua expansão consciencial, elaborando-se, transformando-se vezes incontáveis antes de atingir o estágio que chamamos de éter físico ou princípio vital. Depois comanda. Na resposta à questão 27 do Livro dos Espíritos, os princípios inteligentes que passaram pelas fases iniciais de coesão, organização e dispersão, mantendo-se coesos e solidários nessa ação, convidam os menos cultos a aprender com eles, pois que para avançar é imprescindível dividir e expandir os conhecimentos adquiridos. Na sequência, mantendo-se coesos e solidários, aperfeiçoarão o que aprendem anteriormente com as leis da atração, gravitação e repulsão. Além de formar a estrutura na base da matéria elementar da energia universal, buscam novos companheiros de evolução, mais experientes, anelando pelo progresso sinalizado pela lei. Sintetizemos parte desse capítulo. Conforme recomenda Allan Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos, para se adquirir uma
ciência, deve-se proceder a um estudo metódico, seguindo o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Com essa postura, analisando as entrelinhas da resposta à questão 22, compreender-se-á melhor a resposta da universal que une a matéria ao espírito, quando, na questão 22, a livro dos espíritos, o elemento citado é uma matéria primitiva. 27 do Livro dos Espíritos, uma resposta. O elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que faz o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ela se distingue das propriedades especiais. Conforme a resposta dada à questão 22 do Livro dos Espíritos, a matéria primitiva é o próprio intermediário. O espírito que ainda estava preso a essa matéria primária, o psiquismo divino, se encontrava um degrau atrás em relação ao espírito que já havia se destacado da mesma com um fascículo de luz. Nesse instante, a matéria ainda é o laço que prende diretamente o espírito. Ele a usa como agente intermediário ao mesmo tempo. Já na questão 27, é lógico pensar que o espírito avançou da matéria primitiva pelos fascículos de luz que unidos manifestam-se como fluidos em suas primeiras experiências. Nesses estágios, em forma de matéria elementar de energia universal, os princípios inteligentes servem de intermediário para o que se encontra à frente, auxiliando os irmãos retardatários. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, que nada nos pode dar. O que de nada pode nos dar de uma ideia, o ponto oposto à sua transformação em matéria tangível. No desenvolvimento da reflexão sobre a formação e evolução do perispírito, essa entidade será sempre a que está no meio, ou seja, médium medianeiro, que é o medianeiro entre o espírito e a matéria, ou entre o espírito e o corpo físico, entre mais e o menos experiente. José Herculano Pires afirmou em palestras sobre o trabalho de um grupo espírita proferida em 19 de 10 de 1974, que o ser do corpo é o médium do espírito no intercâmbio deste com seus semelhantes na mesma frequência ou afinidade vibracional. Nós nos representamos uma junção de dois seres. Por isso que eu digo que a própria existência nossa já é um ato mediúnico, porque o corpo é o nosso médium. Já estamos, na verdade, nos apossando de um corpo, dominando esse corpo para comunicarmos com os outros no plano material, no plano social. O ser humano atua mais como um conjunto, como uma unidade. O corpo e a mente expressam a vontade ou a voz dessas entidades vivas. O perispírito é o veículo da transmissão dos pensamentos, o espírito é o corpo físico e das necessidades do corpo ao espírito. Serve-lhe também de instrumento de comunicação com seres de diferentes dimensões vibracionais. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que ele o reflete, tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Vários são os corpos de que o espírito serve em sua interminável escala evolutiva. Só um minuto, gente.